De onde vem a depressão? E aí tem estudos genéticos que falam sobre isso ou não, doutor? Tem pessoas que têm predisposição genética, tá, a ter depressão. Existem marcadores, principalmente relacionados à serotonina, dopamina, a neurotransmissores, Sim. tá? Pessoas que têm ali marcadores que fazem com que elas sejam... O que são neurotransmissores, gente? São, vamos chamar de hormônios, são coisinhas que existem lá no nosso cérebro que servem para comunicar um neurônio com o outro e deixar o nosso cérebro mais ativo. Cada neurotransmissor tem algum tipo de atividade relativamente específica no nosso cérebro. Então, por exemplo, a serotonina, que tanto se fala, que está muito relacionado à depressão, ela é um neurotransmissor que dá uma sensação de alegria, bem-estar, felicidade. E pessoas que têm alterações genéticas nesses receptores serotoninérgicos têm maior propensão a ter depressão. Só que o que ninguém fala é a importância também do intestino na saúde mental das pessoas. A gente já sabe hoje que 80% da serotonina é produzida no intestino. Não que ela vá subir e ela entre no seu cérebro, mas a gente já sabe que parte dessa serotonina produzida no intestino, ela estimula também esse tal desse sistema nervoso parasimpático, que ativa por uma segunda via ali teu cérebro e te faz ficar mais feliz, mais alegre, melhor, né? Ver a vida de uma maneira mais positiva. Só que nós negligenciamos a nossa saúde intestinal ao extremo, porque quer a gente queira, quer não, o nosso intestino ele separa meio externo do meio interno. É como se fosse o coador lá, o filtro Melita, né? Você põe o café ali, joga água e aquele filtro de coar café ele vai separar, né? A borra do café que você vai tomar. Se eu usar aquele coador de café todo dia e nunca trocar, eu só tiro o pó velho, põe um pó novo e jogo. O que vai acontecer uma hora com aquele coador? Ele vai se desgastar, vai furar e toda aquela borra vai vir para dentro. O nosso intestino ele está constantemente sendo bombardeado por poluentes, por alimentação cheia de conservantes, cheia de alimentos ultraprocessados, e aquilo ali vai deteriorando a nossa mucosa. E, num modo grosseiro de dizer, isso aumenta a permeabilidade intestinal, isso gera uma alteração daqueles probióticos que às vezes o pessoal compra na farmácia, da nossa flora intestinal. Isso faz com que substâncias que não deveriam estar passando por esse coador, ou seja, pelo nosso intestino, comecem a penetrar na nossa corrente sanguínea. E isso começa a subir para o nosso sistema nervoso central e gerar uma neuroinflamação, além de a gente ter também uma diminuição da produção de serotonina. Isso aumenta a propensão também do indivíduo a ter quadros de ansiedade e depressão. Depressão a partir com origem numa desbiose intestinal. Exato. Então tá tudo bem amarrado, tanto a ansiedade quanto a depressão nessa questão. Doutor, sim. Doutor, a depressão ela é uma doença que dentro da medicina tradicional ainda não existe tratamento efetivo, né? É um tratamento, um jogo de acerto e erro lascado, né? O que é a nutrição? O que é a nutrição? O que a medicina de precisão pode trazer de bom para esse paciente deprimido? Hoje o paciente que tem depressão, na sua grande maioria, chega no consultório médico e a primeira coisa, duas coisas se faz com ele. Vai lá fazer terapia e toma antidepressivo. Uhum. Só que o antidepressivo, a gente tem que entender que ele é um remédio necessário sim, só que uma maneira de resgatar o paciente, às vezes ali do fundo do poço, de um estado pior. O que vai realmente curar, tratar esse paciente é a mudança de estilo de vida dele. Porque se esse paciente está com o organismo dele contaminado, infectado, ele não está dormindo direito, ele não está comendo direito, ele não está fazendo uma atividade física, ele não está tendo interação social, ele fica o dia inteiro sofrendo poluição de telas. Não tem remédio que dê conta. O máximo que vai acontecer com ele é aumenta a dose. Aumenta a dose.
aumenta a dose. E o tratamento desse indivíduo, o que a medicina de precisão faz, na verdade, é uma abordagem multidisciplinar e uma orientação da mudança de estilo de vida. É lógico que através com testes do microbioma, de teste genético, a gente consegue ser um pouco mais assertivo, efetivo naquilo que a gente vai fazer com ele, na abordagem principal ali. Mas é um paciente 360, você tem que fazer muita coisa com ele. Perfeito. Doutor, você relacionou aqui que a depressão e a ansiedade, ela pode ter início, né? Geralmente tem início aí na questão intestinal, né? Como outros fatores também, que é do dia a dia, do emocional, cultural da pessoa, enfim. O que eu queria analisar é o seguinte. Nessa questão de você fazer o mapeamento genético da pessoa pelos testes, aí você casa com o exame sanguíneo para ver se bate também. Como exemplo, a pessoa passa em consulta com você e aí ela tá com ansiedade, tá bem ansiosa. E aí você pede os exames também de sangue, aí vê que o cortisol da pessoa tá alterado, começa a fazer essa análise também, um com o outro, como é que funciona? A gente... Exame não acaba mais de pedir. O exame bioquímico é um raio-x de como é que tá a bioquímica agora desse paciente. O que está acontecendo ali no sangue dele, na bioquímica, as alterações. O exame genético é como é que esse paciente nasceu. A genética dele nunca vai se alterar. O exame genético dele me dá uma noção do que eu vou mudar ali no estilo de vida para ir a favor ou contra essa genética, seja ela favorável ou desfavorável, aí depende. O exame bioquímico são marcadores químicos que estão alterados ali, mas que eu consigo fazer esse gerenciamento, mudar através de remédio, através de suplemento, através de nutrição, através de atividade física. Eu consigo mudar isso através de várias maneiras, mas a gente vai fazendo sim esse casamento de uma coisa com a outra. Tá, eu tô falando porque assim, eu tenho alunos, né, que já fizeram esse teste. Aí tem um aluno que chegou pra mim, do coração no morro, tá? Que já saiu no meu teste genético, que não é família, não tem histórico não, mas câncer pode ser que ocorra. Então, nesses laudos, né, de exames, eles dão esse como é que se diz? Esse parâmetro, né? Não. Eu não ter predisposição genética a alguma coisa ruim. Vamos pegar o exemplo aqui. Eu não ter predisposição genética, por exemplo, a ter um problema no coração, não quer dizer que eu nunca vá ter. Sim. Porque se eu comer um monte de besteira, um monte de açúcar, um monte de carboidrato, um monte de gordura, o tempo todo dia, aquilo ali vai gerar uma inflamação do meu vaso sanguíneo, do meu endotélio. Aquilo ali vai sim me propiciar a ter alguma obstrução e aquilo pode me levar a um infarto. Então, mais uma vez, eu caio aqui. Não se deixe levar por vantagens ou desvantagens genéticas. Tudo depende do estilo de vida. Vantagem e desvantagens, porque você falou muito a questão da vantagem, que é bacana, sim, né? Que dá pra mudar. Não é que você nasceu jacaré que você não pode morrer crocodilo, mas exato, também é aquele negócio. Você nasceu crocodilo, forte, saudável, se entregou uma vida totalmente sedentária, com uma alimentação aí que não é uma das mais favoráveis. Exatamente. Pode ocorrer aí no meio do percurso, né, uma intercorrência. Pode ter um problema. Tem uma frase que é famosa, que eu gosto muito de usar essa frase. A genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho, né? Exato. Essa frase assim, é muito exata, né? É uma máxima.